Olá, pessoal. Bem-vindos ao Agora Eu Passo, curso de português para concurso. Língua portuguesa para concursos públicos, agora o nosso objetivo, claro. Um curso inédito aí online que temos a oportunidade de trabalhar aqui com você que está nos assistindo. Neste curso nós vamos trabalhar tanto a parte de análise de textos, interpretação, compreensão, intelecção, tipologia textual. Vamos pegar essa parte toda de tipologia, associado também aos conteúdos gramaticais, os principais assuntos de gramática, concordância, regência, crase, ortografia, pontuação, aquela história toda. Vamos trabalhar os recursos coesivos, processos coesivos de referência, uma série de assuntos, um manancial de conteúdos, para que você possa encontrar, claro, a melhor preparação aqui no nosso site, no Agora Eu Passo, tá certo? O objetivo, sem dúvida alguma, é preparar você para todos os editais. Como língua portuguesa é um assunto importante para todas as provas de concurso, procuramos planejar uma estrutura de curso que se adaptasse efetivamente à sua necessidade. Neste curso, você vai trabalhar gramática e texto, da mesma forma que acabamos de apresentar, e de uma forma bem diferente. Olha só, nós vamos trabalhar o conteúdo geral de todos os editais de maneira bem contextualizada. Vamos fazer questões de várias bancas examinadoras de concurso, CESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, IPAD, uma série de bancos aí, FUNRIO e tudo mais. Quando os editais forem sendo publicados, à medida que os editais forem saindo, o nosso objetivo é gravar sempre aulas extras específicas para o seu edital. Então, nós vamos trabalhar sempre conteúdos bem contextualizados, conteúdos bem específicos, e no momento da publicação do edital, o site Agora Eu Passo vai estar sempre atualizando com conteúdos específicos para a revisão do seu concurso, tá certo? Não importa a banca, Fundação Carlos Chagas, CESP, NB, ESAF, vamos fazer módulos específicos de resolução de questões e dicas preciosas, imperdíveis das questões específicas da sua banca examinadora. Então, você que está se preparando para concurso público, seja bem-vindo. Vamos começar aqui agora o nosso curso de língua portuguesa e análise de texto, gramática e texto do site Agora Eu Passo, ok? Vamos começar então de maneira bem diferente. Não vamos começar com gramática, não. Vamos começar com análise de textos. Nesta nossa primeira aula, vamos abordar alguns conteúdos importantíssimos na parte de análise de textos, que as pessoas geralmente têm dificuldade e tal, não é isso? Aquela coisa da leitura, compreensão, a estrutura da definição de texto. Então, vamos começar do princípio. Você agora vai começar a estudar interpretação, compreensão, o aspecto básico do texto. Vamos pegar algumas ideias globais, específicas da compreensão textual e vamos avançar. Esperamos que neste curso você tenha um excelente aproveitamento, tá certo? Um forte abraço e vamos começar a nossa aula. É só acompanhar. Vamos lá. Português para concursos, claro, vamos ver aí, análise textual. Primeira parte, primeira etapa, nossa análise de textos, tá certo? Nesse contexto aí, vamos lá. Vamos fazer, inicialmente, uma reflexão sobre texto, claro, entendendo desde o princípio o que é um texto, quais as características de texto e contexto e alguns elementos importantes. Em seguida, faremos uma reflexão sobre texto e leitura, claro, conheceremos algumas estratégias de leitura que são importantes, né, para que você possa começar a observar essa questão da análise textual de maneira bem contextualizada. A diferença de compreensão e interpretação de textos, né? Você deve ter observado aí, alguns editais geralmente mexem muito com essa história, né? O que é compreensão de texto? O que é intelecção? Aí você pega alguns concursos de tribunais, por exemplo, e tem lá, intelecção de texto. Aí pega outros editais, compreensão e interpretação de texto. E aí, será que efetivamente são a mesma coisa? O que diferencia, então, a compreensão da interpretação? É exatamente nesse ponto que também vamos aproveitar este espaço para procurar trabalhar com você esses conceitos, procurar fazer com que você melhore a cada dia mais a sua performance e seja mais técnico, né? Entendemos, pessoal, que o trabalho de análise textual é um trabalho essencialmente prático, mas é muito importante que você tenha uma boa base, uma base consistente de conteúdos, claro. Não adianta você simplesmente fazer um quantitativo de questões exorbitante, porque as pessoas geralmente associam, já observou? As pessoas pensam que estudar texto, né, interpretação e tal, começa logo assim. As pessoas chamam tudo de interpretação, já notou? E aí, cai interpretação de texto? Cai interpretação de texto? Eu acho que é por isso que você deve observar que muitos candidatos, geralmente quando estão fazendo uma questão, analisando o texto lá, aí fez, olha, eu estou entre duas. Eles geralmente ficam em dúvidas, né? Ficam em dúvida entre duas questões. Ou é essa ou é essa. Aí, marca a questão errada. Diga aí. Quantas pessoas, quantos candidatos, muitas vezes, não incorrem nesse tipo de erro? Pessoal,
Agora, nós vamos começar a compreender um pouco do ponto de vista de conteúdo. Não adianta simplesmente resolver questões de interpretação, questões de compreensão textual, se você não tem uma base que procure esclarecer, de uma forma ou de outra, né, bastante pontual, o que vem a ser interpretação, o que vem a ser compreensão textual. E esse é o nosso objetivo. Você vai observar que você não pode ler todos os textos da mesma forma. Não se pode analisar, não se pode inferir ideias e contextos de textos distintos, sempre com o mesmo procedimento. Vamos evitar exatamente isso e vamos entender de que forma você poderá melhorar ainda mais a sua performance nessa parte de interpretação. E o objetivo, né? Fechar as provas, entrar com tudo, com força total. Vamos lá, seguindo aí. Acompanhe então mais um tópico do nosso conteúdo. Veja aí. Bom, a diferença de compreensão e intelecção, nós vamos ver isso aí, claro, e os erros capitais na análise de texto, naqueles erros extremamente problemáticos, tá certo? Vamos começar então, vamos lá. Algumas reflexões sobre o texto. Gente, primeira pergunta, o que é um texto? É interessante, né, que as pessoas muitas vezes têm a noção de texto como alguma coisa extremamente escrita, né, totalmente escrita, aquela coisa toda. O texto, não, é tudo aquilo que a gente lê. E interessante que há no Brasil aquela concepção de que brasileiro não lê. Tem aquele negócio? Ah, brasileiro não gosta de ler, brasileiro não lê nada, essas pessoas não leem nada. É um ledo engano, né, gente? Quando você começa a observar essa questão da leitura, nós somos, sim, leitores potenciais e somos leitores de mundo todos os dias. Você, quando se acorda, sai da sua casa, vai para o trabalho, qualquer coisa parecida, quando você lida com as mais variadas situações comunicativas, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, na sua escola, onde for, você está o tempo inteiro interagindo com múltiplas leituras. São as mais variadas linguagens que estão presentes nas mais variadas situações comunicativas. Somos realmente leitores de tudo. De placas, sinalizações, cartazes, avisos, nós estamos nos comunicando o tempo todo. Estamos lendo gestos, fisionomias, formas de agir, de sentar, de perceber. Estamos sempre trabalhando e exercitando a leitura de mundo. Isso é importante, gente. Que a gente não se engane, claro, porque os mais variados textos, as mais variadas imagens estão sempre ao nosso redor. Precisamos sempre estar atentos a isso aí, tá certo? Vamos a uma concepção bem pontual sobre o texto. Vamos lá? Veja aí, acompanhe. Texto, olha só. Quando se fala em texto, identifica-se o uso, né? Tá aí, né? Identifica-se o uso da linguagem verbal ou não verbal. Importante isso, né? Então, primeira coisa, o uso da linguagem verbal ou não verbal, que tem 1, significado, 2, unidade, 3, intenção. Pessoal, olha só. Primeira coisa, linguagem verbal e linguagem não verbal. O que vem a ser isso? A linguagem verbal é aquela linguagem que utiliza o verbo, a palavra. Utiliza a palavra em linguagem verbal. Existem imagens, fotos, não é isso? Às vezes charges, cartoons, por exemplo, que só utilizam a imagem. Há propagandas, muitas vezes nas revistas, entre outras coisas, que utilizam a imagem, o signo, o símbolo verbal, o signo linguístico. Então a gente sabe que existe linguagem verbal e não verbal, isso é importante. E o texto se utiliza dessa linguagem. Aí ele fala, claro, na questão do significado, unidade e intenção. Todo texto tem significado, claro. Todo mundo que escreve quer dizer sempre alguma coisa para alguém. Unidade, as partes que o constituem, de uma forma ou de outra, se unem, se ligam, para formar uma única composição, aquela chamada tessitura, né? A junção textual. E quando ele fala intenção, claro, todo mundo que escreve, a chamada intencionalidade discursiva, a intenção, todo mundo que escreve tem sempre o objetivo de dizer algo para alguém. Beleza? Tranquilo? Então, na primeira concepção, texto sempre aí, significado, unidade e intenção. Esse é o formato do texto, beleza? Nessa primeira aula, um pouco mais de teoria, para você começar a se ambientar um pouco. Depois a gente vai mesclar com algumas questões e algumas pontuações legais, tá certo? Vamos primeiro respirar fundo, até porque estudar texto sem ler, sem conhecer conceito, algumas teorias, claro, não tem condições, não é isso? Vamos avançar, vamos lá. Próximo conceito de hoje, veja aí, acompanhe. No segundo conceito, texto e discurso, olha só. Eu preciso ter noção do conceito de texto e discurso para uma questão prática. Ó, texto é o espaço de concretização do discurso. Então, o discurso ele é muito mais ideológico, né? É aquilo que eu penso sobre determinados assuntos, é aquela concepção que eu formo, que eu crio como leitor de mundo, como meu ponto de vista e que eu posso materializar, percebeu? Então, está aí, é a concretização do discurso. O discurso, é o espaço de materialização das formações ideológicas, olha só.
Então, a nossa ideologia, a nossa forma de pensar, de agir, repercute diretamente na formação do nosso discurso e também na concretização do texto. Certo? Então, ó, todo texto vincula-se ao discurso que ele deu origem, claro, né? Esse discurso parte de uma ideologia, e nesse contexto eu estou materializando, né, através dos textos aí. Então, todo texto, de uma forma ou de outra, reflete, claro, o ponto de vista de quem o construiu, reflete a intenção, a intencionalidade discursiva, o objetivo de quem realmente escreveu, o que ele quis comunicar, o público-alvo, uma série de outros fatores que são denominados também contextualizadores, tá certo? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Então, ó, texto e, claro, texto e discurso, a diferença, tá certo? Vamos seguir adiante? Vamos lá? É só continuar, veja aí. Vamos lá. No próximo momento, claro, mais um conceito importante está aí, texto e contexto. Olha só. Há diferentes tipos de contexto. Contexto social, contexto cultural, histórico, estético, político, claro, são múltiplos os contextos. A identificação do contexto é fundamental para compreender bem o texto. Pessoal, uma frase bastante simples, uma regra muito tranquila. Todo texto tem o seu contexto. Todo texto tem um contexto, claro, e tem mesmo. Quando você começa a avaliar o contexto discursivo, a forma com que um texto é produzido, o objetivo comunicativo dele, isso é importantíssimo. Então, o contexto histórico, o contexto situacional, ele também deve ser considerado na análise do texto. É uma diferente, por exemplo, imagina aquela frase, eu tenho uma frase assim, eles vão te pegar na esquina. Se esta frase estiver solta e eu disser para você, eles vão te pegar na esquina, bom, você pode entender das mais variadas formas. Veja, uma frase sem contexto. Aí eu posso dizer para você, você que está nos assistindo aí, tá, e o que é que você pensaria, por exemplo, de uma frase como essa? Eles vão te pegar na esquina. E aí? Quando você lesse esse bilhete, eles vão te pegar na esquina, o que é que você pensaria? Pois é, sobretudo num contexto, não, olha só, sobretudo num contexto de um país como o nosso, calmíssimo, nada violento, não tem nada, não é? Não é verdade? E aí? É claro. E aí? Não é fácil? Oh, pois é, naquela velha história, aquela tranquilidade maravilhosa. Gente, olha só. Imagina um contexto, por exemplo, de um bairro perigoso. Né? O cara está passando ali e tal, e vê um grupo de marginais reunidos, aquela coisa. Aí chega alguém para ele assim e faz, ó, eles vão te pegar na esquina. Contexto número 1, né? Deixa para lá. Mas vamos ver um contexto diferente? Suponha que eu esteja num ambiente escolar, e claro, o meu irmão, mais novo, caçula, sei lá, duas crianças, vai lá, uma criança atende o celular, a ligação dos pais, e diga assim, olha, papai vem buscar, não, tá bom, vai pegar a gente aqui, né, tá bom, ó, eles vão te pegar na esquina. Um irmão dizendo para o outro que os pais não irão passar na frente da escola, vão pegar o filho, por exemplo, na esquina. Eu posso criar as mais variadas situações, eu posso criar as mais variadas circunstâncias, claro, que são elementos contextualizadores, entendeu agora? Então, o texto, todo texto tem um contexto. Todo texto tem algum elemento que dá origem a ele, que de alguma forma repercute na sua construção, na sua estrutura. Percebeu? Legal? Vamos avançar então, mais um conceito, vamos lá. Acompanha aí, gente. Olha só, saindo de texto e contexto para contextualizadores. Já que estamos falando em contexto, está aí, ó. O que são contextualizadores? Elementos contextualizadores, pistas de contextualização. O que é isso? São sinais verbais e não verbais. Olha aqui, ó. São sinais verbais e não verbais, usados para relacionar o que é dito em dado tempo e em dado lugar ao conhecimento adquirido através da experiência, com o objetivo de detectar ou mesmo viabilizar o acesso intelectivo. Professor, não estou entendendo nada. A aula de interpretação de texto, não estou entendendo nada, não consigo nem interpretar esse texto aí. Gente, olha só, calma. Só estamos no começo do nosso curso, tá certo? Vamos avançar bastante, vamos fazer muitos exercícios de compreensão e interpretação. Nesse primeiro momento, estamos só preparando a base, né? Preparando exatamente a estrutura, o esteio, que vai nos dar sustentação aí para a gente compreender algumas coisas. Olha só, quando ele fala em contextualizadores, ele fala em pistas, sinais verbais e não verbais, para relacionar o que é dito. Veja, quando a gente fala em contextualização, contextualizadores, são muitas vezes marcas linguísticas, palavras, expressões, que nos fazem associar a determinadas coisas para compreendermos de que maneira esse texto foi produzido. Um contextualizador, por exemplo, eu posso ter
uma charge, por exemplo, lá em que eu tenho, sei lá, uma prefeita, uma ex-prefeita de São Paulo, deitada, não vou falar nomes aqui, você vai saber muito bem, uma ex-prefeita de São Paulo, deitada num divã, uma charge lá, e um psicanalista fazendo assim, aí daqui a pouco, olha, relaxa e goze, não precisa dizer mais nada, né? Mas veja, numa frase como essa, não, relaxa e goze, é uma frase que foi proferida aí muitas vezes, o pessoal conhece demais, mas dito por uma ex-prefeita, por exemplo, num contexto político, até então ministra, por exemplo. Então, o contexto, ele é tudo. Então, de que forma essa frase foi proferida? De que maneira essa frase foi empregada? De maneira feliz, infeliz? Em que aspecto isso pode ser considerado? Entendeu aí? Então, claro, de alguma forma, eu percebo que há mudanças. Então, os contextualizadores, toda e qualquer palavra, que de uma forma ou de outra me ajude a compreender a base do texto, quem produziu esse texto, em que momento histórico esse texto foi produzido, o que aquela pessoa que produziu pensa, qual é a orientação ideológica dela. Eu tenho uma série de coisas que podem me ajudar a compreender a estrutura do texto. Em que contexto? Não tem aquela história, por exemplo, na física, tudo depende do referencial, não tem aquele negócio? E aí, esse corpo está em movimento ou repouso? Pronto, vou pegar um negócio aqui, pronto. Esse corpo está em movimento ou repouso? Aí o cara, não, está em movimento, né? Tem aquele negócio? Não, movimento? Claro, professor, está movimentando aqui. Aí os físicos diriam, não, depende. Como depende? Quer dizer que esse negócio aqui, se eu estiver mexendo desse jeito, eu posso dizer que isso aqui está em repouso? Está louco, está maluco? Posso. Em relação ao teto, em relação à câmera, você que está me assistindo aqui, por exemplo, este móvel, esse objeto aqui, está em movimento, tudo bem. Mas e em relação ao meu polegar? Este objeto não está mudando de posição em relação ao meu polegar no decorrer do tempo. Então, em relação ao meu polegar, ele está em repouso. Lembra aquele conceitozinho da física? A gente transita, claro, pelas ciências, a gente vai pelos conteúdos interdisciplinares, para você começar a entender o seguinte: tudo depende do contexto. Tudo depende do referencial. Não tem aquele negócio? Pois é, você sabe, você está craque, eu sei que sim. Não, mas espera aí, mas depende. Depende de quê? Depende do referencial. Neste contexto agora, nessa forma que estamos analisando, neste assunto análise de textos, vamos dizer, depende do contexto. Entende? Então, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista linguístico-textual, do ponto de vista interpretativo, tudo depende do contexto. Então, a partir de agora, você já sabe, todo texto tem um contexto, o texto é a materialização do discurso, é a forma ideológica que eu passo para o papel de alguma forma, utilizando linguagem verbal ou não verbal, para representar aquilo que eu penso, com uma determinada intenção. Eu tenho sempre uma intencionalidade discursiva. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar então? Vamos lá, siga aí. Vamos lá. Textos, contextos, contextualizadores, vamos lá. Reflexões sobre texto e leitura. Gente, qual é a diferença agora, texto e leitura? Vamos lá. Primeira coisa, ler é estabelecer um diálogo entre textos impressos, por meio da busca, da compreensão, percebendo. Primeiro, as diferentes relações sintáticas e semânticas de causa e efeito, de oposição, de concessão, de condição, etc. Esse é um primeiro ponto. Diferentes relações sintáticas e semânticas? Como assim? Causa, oposição, concessão. Gente, quando você diz ler, está aí, né? Estabelecer um diálogo entre textos impressos. No conceito de diálogo, claro, a gente percebe que quando eu estou lendo alguma coisa, eu estou interagindo com esse texto, eu estou construindo sentido. Então, esse processo, esse mecanismo de construção de sentidos é importantíssimo, por uma coisa bastante simples. Quando você começa a ler, você vai interagir com o seu conteúdo cultural, com os seus elementos cognitivos, então o texto vai avançando. Então ele diz, é importante conhecer as relações sintáticas e semânticas, de causa e efeito, oposição, concessão, etc. Tá. Quando você conhece as conjunções, e vou pegar no seu pé, hein? Você agora está se preparando para concurso, tem que saber as conjunções. Mas tem que saber mesmo, gente. Estuda em conjunção, mas tem que estudar mesmo. Conhecendo bem as conjunções, conhecendo bem os elementos e os processos coesivos. Quando você conhece a conjunção, essas relações sintáticas e semânticas, elas facilitam muito a sua vida. Porque hoje em dia é muito comum você verificar em provas de concurso, quaisquer que sejam as bancas, questões que se utilizam, por exemplo, de conjunções coordenativas, adversativas, essas coisas, por exemplo. Indicar lá, em vez de pedir a relação de oposição, a relação de contraste,
como é muito comum nessa questão dos operadores, algumas questões chegam e dizem: assinale a alternativa em que se verifica a mudança na direção argumentativa do texto. Veja, mudança na direção argumentativa do texto. E o cara vai ler o texto todo percebendo, tentando ver pelo argumento, onde é que o autor mudou a ideia, ou mudou a direção, e não é nada disso, gente. A mudança na direção argumentativa é simplesmente o uso de conjunção coordenativa adversativa. Percebeu? Então, essa mudança no uso das conjunções coordenativas, adversativas, imprescindível, essencial nesse contexto, tá certo? Fique atento então aí, tá certo? Vamos ver mais uma característica então da leitura, mais uma reflexão para a gente, nessa fase preliminar, nessa primeira aula. Vamos lá, acompanha aí. Olha só, segundo ponto. É importante perceber também a natureza do texto. Se é um texto irônico, metafórico, satírico, filosófico, etc., e a própria visão de mundo do seu autor. Pessoal, em que medida a identificação do texto facilita, por exemplo, a minha leitura? Constitui o meu processo de leitura. A partir do momento em que eu identifico, por exemplo, um texto, em que você tem lá um texto de Luiz Fernando Veríssimo, ele tem uma característica. O texto de Otávio Frias tem outra característica. O texto de Marilena Chauí já tem outra característica. Percebeu? Fábio Conder, Leandro Conder comparado, Maria Rita Kell, alguma coisa assim. Então você começa a perceber que cada autor procura refletir o seu ponto de vista, a sua reflexão, nos mais variados aspectos, sobre os assuntos, claro, os mais variados. Um cronista tem o seu ponto de vista, um poeta tem um outro ponto de vista sobre um determinado aspecto. A forma de transferir essa percepção de mundo, essa visão de mundo, é completamente diferente. Então, é muito importante que você comece a perceber, que você note, lógico, que todos os textos, claro, têm estruturas, características composicionais distintas. A gente vai analisar aqui os gêneros textuais, as categorias tipológicas, vamos avaliar mesmo, não vamos só responder a questões, não. Você vai ver que esse curso vai mesclar muito teoria e questões de análise textual, e você vai perceber vários mecanismos, vários procedimentos que são importantes nessa questão da análise da interpretação de texto. Vamos identificar as palavras-chave, vamos identificar uma série de coisas e dar dicas para vocês de como interpretar um texto, de que estratégias você pode se valer, por exemplo, para acertar as questões na prova. Entendeu? Porque estudar análise textual não é a mesma coisa que estudar gramática. Quando você estuda gramática, por exemplo, o estudo é muito mais quantitativo. Quanto mais questões você fizer, maior a quantidade de repetição da regra, melhor para você, você vai fixar melhor. Mas na parte do texto, no estudo de texto, claro, o estudo é muito mais qualitativo. Você tem que pegar um texto, por exemplo, dar uma olhada, marcou, sei lá, a letra A, aí confere o gabarito, beleza, está tudo certinho, a letra A é a correta. Mas por que a B não está correta? Fundamente, justifique, consistente. Por que a C não está certa? Por que a D não está certa? A E, entendeu? Você vai interagir, buscar no texto as justificativas que tornem aquela análise textual consistente. Essa é a diferença. Então, no estudo de análise textual, é muito mais qualitativo. Nesse estudo, a abordagem é mais qualitativa. Entendeu agora? Então, não importa se você estuda um texto com 3 ou 4 questões e gasta, por exemplo, sei lá, 15, 20 minutos, no estudo, não é na hora da prova, tá certo? E na hora da prova você vai ter que ser o mais rápido possível, claro. A gente vai indicar aqui de que forma você pode ampliar essa performance aí, beleza? Vamos mais um item aí, veja lá, acompanhe. Olha só. O próximo tópico, a visão de mundo do autor. Acabamos de comentar isso aí. Pessoal, a visão de mundo do seu autor, por sinal repetida aqui, né, produção? Beleza. Olha só, a natureza do texto é mais um aspecto. Botar um ponto de vírgula aqui fica melhor, né? Quando você pegar o PDF, já fica organizadozinho. Beleza. A natureza do texto, acabamos de mostrar o quanto isso realmente é importante, né? Porque a partir daí, cada texto tem um estilo, e esse texto precisa ser bem compreendido. A visão de mundo do autor, acabamos de comentar, né? Um texto de vários autores reflete a visão de mundo de quem o escreveu seguramente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, mais uma etapa. Reflexões agora sobre texto e leitura. Mais um tópico, mais um ponto. Método mais eficaz para se trabalhar leitura de mundo. Olha só. Ler, ler, ler. Refletir, discutir, formular hipóteses. Perceber em cada texto qual a visão de mundo de seu autor. Olha só que interessante.
Quando você começa a perceber no texto a visão de mundo de quem escreveu, quando você começa a compreender, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, você sabe que o texto é uma crônica, é um texto leve, engraçado, tem sempre uma visão interessante, lúdica sobre determinadas realidades, mas ao mesmo tempo crítica, ponderada, bem interessante. Então você começa a ver que é uma visão diferente daquele texto, por exemplo, da Marilena Chaui. Marilena Chaui tem um texto bastante filosófico, um texto relativamente denso, porém muito sintonizado, muito apropriado para questões da problemática humana, do ser humano e da existência, aquela coisa toda. Então você começa a perceber que há muitas características que os autores mesmos carregam consigo, aquela coisa toda. O estilo da pessoa. Cada autor tem um estilo. Machado de Assis, por exemplo. Pega um texto de Machado para você ver. Né? Tem uma característica bem diferente, uma visão bem singular de muitas coisas e, ao mesmo tempo, levanta aspectos muito plurais para determinadas coisas. Entende? Então, cada autor tem o seu estilo. Cada autor tem a sua ponderação. E você tem que ficar atento a essa realidade. Percebendo a visão de mundo, lendo bastante, percebendo em cada texto qual a visão de mundo dele. É claro que você não vai ser um excelente interpretador de textos da noite para o dia. Mas você precisa começar. Você vai, claro, começar a analisar vários textos, conhecer várias propostas dissertativas, opinativas, vários editoriais. Comece a notar. A gente vai estudar nesse curso aqui os mais variados gêneros textuais. Vamos dar uma olhada nos gêneros. Nas provas de concurso, agora você deve ter observado. CESP, FCC, Sesgran Rio, as bancas todas começando a trabalhar gêneros textuais. Textos ilustrados, charge, tira, quadrinhos, começando a trabalhar poema. Quantas provas de tribunais e quantas provas dos mais variados cargos você não já viu agora com poema? Viu o gênero poema? Se você pegar o TRT de Alagoas, por exemplo, da FCC, tinha lá um texto, Balõezinhos, você viu essa prova? No próprio CESP, a prova de Polícia Rodoviária Federal, também uma das provas, tinha lá um texto sobre a questão do andarilho, prova da Polícia Rodoviária Federal, 2008, se não me engano. Então, veja, são vários os concursos, do CESP ao Sesgran Rio, da FUNRIO à ESAF, da ESAF à FCC, não importa. As bancas examinadoras hoje exigem de você que está se preparando para o concurso uma noção clara do estilo, da estrutura textual. E essa noção de estrutura, essa noção da construção, da composição do texto, essa noção dos gêneros textuais. Você não pode ler um poema da mesma forma que você lê uma crônica. Você não pode analisar uma crônica da mesma maneira que você lê um editorial. Não pode ler um editorial da mesma forma que você lê um artigo científico. Você não lê um artigo científico da mesma forma que você analisa uma tira, uma charge. Até mesmo gêneros ilustrados, charge, tira, por exemplo, têm características muito diferentes que a gente vai estudar mais adiante. Percebeu? Vamos ver mais um tópico? Veja aí, acompanhe. Olha só, mais um tópico, ainda nas nossas reflexões iniciais. O texto não explica a gramática, mas a gramática é um dos elementos que dão sustentação ao texto, muitas vezes explicando-o e organizando-o. Olha só, as pessoas pensam que gramática não tem nada a ver com texto. Já notou isso? Não, mas gramática é gramática, texto é texto. E a gente vai observar aqui que existem recursos gramaticais que podem alterar o sentido de um texto, podem mudar a direção argumentativa desse texto, podem dar mais ênfase, podem realçar determinados argumentos, podem enfraquecer determinados argumentos, podem mudar até mesmo a rota, a compreensão plena de um determinado enunciado. Se eu disser, por exemplo, os computadores, vírgula, que são modernos, vírgula, custam caro, ponto. Uma simples frase. Os computadores, vírgula, que são modernos, vírgula, custam caro, ponto. A simples presença da dupla vírgula aí dá a esse trecho, especificamente, uma compreensão de amplitude, um sentido explicativo, sentido amplo. Ele diz nesta frase que todos os computadores são modernos e que todos, sem exceção, custam caro. Mas e se eu tirasse as vírgulas nesse enunciado aí? Se eu retirasse as vírgulas, veja, uma simples retirada desse recurso de pontuação dá a esse texto uma visão completamente diferente. Eu retiro as vírgulas, começa logo pela mudança na leitura. Os computadores que são modernos custam caro. Veja, os computadores que são modernos custam caro. Somente aqueles computadores que são modernos é que custam caro. Entendeu a diferença? Então fique de olho. Explicação, restrição, um simples uso de vírgula. Então, isso eu estou falando um exemplo bem pontual. A mudança na direção argumentativa, o valor semântico do texto, a alteração de contextos. Fique atento. Vamos ver mais um tópico. Veja aí, acompanhe. Vamos lá. Próximo tópico aí, ó. Por último, a aprendizagem da leitura eficiente. Está aí, né? Constitui uma tarefa permanente.
que se enriquece com novas habilidades na medida em que se manejam adequadamente textos cada vez mais complexos. É um processo que se desenvolve ao longo de toda a vida. É aquilo que nós falamos, né? A aprendizagem da leitura eficiente, ela tem uma característica, tem. Você sempre vai trabalhando textos, ora mais simples, ora mais complexos, e você começa a perceber exatamente isso. De uma forma geral, a compreensão textual está dependendo de tudo isso, todos esses fatores. É uma coisa que se enriquece com novas habilidades a partir do momento em que você vai pegando um texto, depois outro texto, exercitando mais um pouquinho, pega uma prova de concurso daquela banca, desta outra, e você já começa a perceber a mudança do ponto de vista. Porque cada banca examinadora, por exemplo, a gente vai observar isso aqui, vamos explorar questões de várias bancas, claro, já falamos. Quando o seu edital sair de um concurso específico, vamos fazer questões extras, específicas para aquele edital, para atender a sua realidade, a sua demanda. Mas você nota, no universo de interpretação, de leitura, de compreensão, você vai sempre melhorando a sua performance a cada dia. Você vai aprimorando o seu trabalho. Essa é a grande diferença. É um processo que ele está colocando aí, né? O autor coloca, ele se desenvolve pela vida toda. Toda a sua formação, todas as aulas que você já assistiu, todos os cursos que você já frequentou, todos os ambientes, as pessoas que você já conheceu, os livros que você já leu, tudo isso que faz parte do seu conhecimento enciclopédico, da sua memória mesmo de existência. Então, todas essas coisas, não se iluda, elas contribuem e muito para aquilo que você pode ser em termos de rendimento também, um rendimento que você pode apresentar na hora da prova, sabia disso? É a informação, gente. Tudo depende da maneira como você vai aproveitar a informação que chega até você. A maturidade, a consistência com que você lida com a informação. Isso é importantíssimo, porque vai fazer toda a diferença no seu desempenho em relação à análise textual. Beleza? Tranquilos? Primeira aula, então, uma grande reflexão rápida sobre alguns tópicos de texto e leitura, aquela coisa. Na próxima aula, vamos avançar um pouco mais. Vamos conhecer algumas estratégias de leitura, entender um pouco por que seleção, por que inferência, os erros capitais da análise de texto. Vamos avançando. Até lá!